Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Mello, eu sou juíza aqui do estado do Rio de Janeiro e vamos hoje conversar um pouco sobre violência doméstica em tempos de pandemia Covid-19, os desafios que nós, juízas e juízas, temos que enfrentar durante esse período, as questões polêmicas, algumas alterações legislativas que vão impactar diretamente hoje nesse momento nas nossas decisões. Inicialmente, a gente vai ter um debate aqui, somos 4 colegas, 4 juízes de estados diferentes que estamos atuando aí na frente aí dessa questão da violência doméstica. Nós vamos contar com a colega Mageli, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, parceira formadora da Infam aqui, para falar um pouquinho da realidade que ela vivencia na região sul, ali em Porto Alegre. A gente vai contar com a presença da Jaqueline Machado, juíza do estado do Mato Grosso do Sul, que atua ali em Campo Grande, principalmente na Casa da Mulher Brasileira, os desafios que ela enfrenta ali na realidade. E temos também a colega Luciana Rocha, do Distrito Federal, que também tem um trabalho aí importante à frente de um juizado especializado de violência doméstica do Distrito Federal. Então, espero que todos participem, que gostem, e vamos dar início aí a um tema que já é muito importante para todos e todas nesse momento, né, que são as medidas protetivas de urgência. A gente sabe que houve muita, né, alteração legislativa, principalmente ali na parte que fala da polícia, de como que deve ser essa colheita, as orientações que a polícia deve fazer no momento do registro policial. A gente teve uma alteração importante ali no artigo 18 da Lei Maria da Penha, que fala que recebido ali todo aquele expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, porque essa lei, que é a Lei 13.894 de 2019, foi uma lei que teve bastante alteração na Lei Maria da Penha, uma lei que traz aí algumas novidades, tanto no âmbito da polícia, quanto no âmbito nosso, né, da justiça, ali dos juizados de violência. E ali diz essa alteração, o artigo 18 foi alterado para inclusão ali do inciso 2, que diz que caberá ao juiz, no prazo ali de 48 horas, ao receber o pedido de medida protetiva, determinar o encaminhamento da vítima à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, divórcio e anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Isso tem gerado bastante polêmica, né? Porque aí agora, principalmente em tempos de pandemia, e onde os tribunais estão trabalhando muito em regime de plantão, como será esse encaminhamento naquele momento para assistência jurídica, assistência judiciária, principalmente em locais que não têm defensorias públicas estruturadas. A gente sabe que essa é a realidade de muitos municípios, de muitos estados. Nas capitais nós temos, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem resolvido da seguinte forma isso: quando recebemos um pedido de medida protetiva, analisamos ali com aquela perspectiva de gênero, vendo as circunstâncias em que ocorreram a violência, se tem filhos, onde essa mulher reside, quais as dificuldades que ela pode enfrentar, e a Defensoria Pública aqui está fazendo um atendimento por telefone e por e-mail. Então, a gente tem determinado que o cartório encaminhe para a Defensoria Pública em atuação na minha vara ou nas varas especializadas, para que entre em contato com essa mulher, para que receba ali aquela assistência jurídica gratuita. Claro que a Defensoria Pública aqui do Estado do Rio, ela é bem estruturada. Então, criou-se a Defensoria Pública, tem o NUDEM, que é um núcleo de atendimento às mulheres, que está fazendo esse atendimento, essa assistência por telefone, à distância, obviamente, e por e-mail, inclusive disponibilizando telefones para as mulheres que queiram ajuizar ações de família, como é o caso do dispositivo que foi alterado aqui pela Lei 13.894. A gente também teve aqui uma alteração importante nesse artigo 18, que trata das medidas protetivas e que
é da nossa parte, que é da nossa competência, né, que diz o seguinte, alterou para incluir o inciso 4º, né, que foi incluído, que diz o seguinte, caberá ao juiz determinar a apreensão imediata de arma de fogo sobre a posse do agressor. Então, esse dispositivo foi incluído pela Lei 13.880 de 2019, uma lei recente, portanto. O que a gente está vislumbrando aqui é um pouco que essa alteração seria até desnecessária. Por quê? Porque já existe a busca e apreensão de arma de fogo prevista no Código de Processo Penal, no artigo 240. Então, foi uma alteração que foi introduzida aí por essa lei, mas ela, inciso 4º, portanto, incluiu um inciso a mais na Lei Maria da Penha. De outro lado, talvez o legislador quisesse dar ênfase a isso, no sentido de que grande parte dos crimes praticados contra as mulheres são com arma de fogo. Então, quis reforçar no sentido de que o juiz se preocupasse com isso, tendo notícia no registro de ocorrência e no pedido de medida protetiva de que esse homem é portador, possui arma de fogo ou tem autorização para andar armado, que o juiz, então, determine, né, a apreensão dessa arma. E aí a discussão que eu queria ouvir também das outras colegas é o seguinte, esse pedido, essa determinação é de ofício? Nós podemos determinar essa apreensão de arma de fogo de ofício ou é necessário que a mulher requeira na medida protetiva? Por quê? Porque já existe uma medida protetiva no artigo 22, inciso 1, que diz que tem constatada a situação de violência doméstica, poderá ser, além de outras medidas, poderá ser decretada a suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da lei. Então, a gente hoje tem essa alteração no artigo 18, né, que fala da apreensão, e aí a gente fica nessa dúvida, né? É claro que, num tempo de pandemia, difícil, com poucos elementos ali naquele momento para decisão, tendo um registro de ocorrência onde se relata o uso que esse homem possui arma de fogo. Por quê? Porque essa alteração do artigo da Lei 13.880 também alterou lá a parte da polícia, que diz que caberá à autoridade policial registrar isso, inclusive comunicar aos órgãos competentes de que esse homem possui arma de fogo. Considerando a situação de pandemia, considerando os números altíssimos do uso de arma de fogo, principalmente em termos de feminicídio, né? Grande parte aqui no Rio, por exemplo, o dossiê Mulher do Rio de Janeiro, que é do Instituto de Segurança Pública, nos diz que 47% dos crimes de feminicídio foram praticados com arma de fogo. Então, eu acho que aí o juiz pode, na minha opinião, principalmente nesse momento, determinar, sim, a apreensão dessa arma de fogo de ofício, mesmo sem requerimento, dadas as circunstâncias aí de pandemia, o confinamento, e a arma de fogo pode ser um fator a mais de risco, que a gente vai falar sobre fatores de risco em seguida, né? Sobre o formulário e tudo mais, ainda mais num momento que a gente vive, onde está sendo, e aí tem a questão do próprio decreto do governo federal, autorizando, né, o uso de arma de fogo, a preocupação do legislador na proteção da mulher, nesse sentido, né? Então, essa é uma alteração que, a princípio, do inciso 4º, que eu digo, não precisaria ter, porque já existe a busca e apreensão do Código de Processo Penal, já existe a medida protetiva de suspensão ou restrição do posse de arma de fogo, quer dizer, já teríamos ali elementos, mas eu estou entendendo que o legislador quis reforçar e dizer para o juiz ou para a juíza, olha, se tiver arma de fogo, determine, porque a lei, até o verbo é cogente, é impositivo. Diz que caberá, não é poderá. Se fosse poderá, poderia ser obviamente, uma faculdade, mas se eu estou entendendo que poderá, é uma norma cogente, portanto, impositiva. E o inciso 4º fala
em determinar. Então, são dois verbos que eu estou entendendo como impositivo, não podendo o juiz não fazer, né? Até porque dentro dessa situação de risco que as mulheres estão vivenciando no momento, ter arma de fogo é um fator de risco importantíssimo, inclusive pesquisas dizem isso, pesquisas que estudaram a questão dos fatores de risco de violência e feminicídio comprovam que ter arma de fogo em casa, principalmente nesse momento, pode ser um fator de risco a mais. Então, feitas essas considerações do artigo 18, a gente ainda tem o 19 e outros tantos para comentar, eu queria ouvir da Madjely o que ela, né, se ela já teve alguma medida nesse sentido lá em Porto Alegre, nesse momento, e aí a gente vai ouvindo as opiniões das demais colegas. Luciana, então, enquanto a Madjely se organiza, você pode dizer as suas considerações sobre o que está ocorrendo atualmente sobre isso no Distrito Federal? Obrigada pela presença. Obrigada, Adriana, obrigada, colegas, Jaqueline, Madjely. É um prazer estar aqui com esse debate tão importante. Bom, aqui no Distrito Federal, nós tivemos avanços até conseguirmos ampliar todos os canais de acesso à distância às vítimas de violência doméstica. Num primeiro momento, foram ampliados os boletins de ocorrência eletrônico para que fossem possíveis o registro de crimes praticados no contexto de violência doméstica familiar, como lesões leves, como crimes contra a honra, por exemplo, mas não havia a abertura para boletins eletrônicos de crimes que deixassem vestígios. Num primeiro momento, a delegacia queria sempre todas as delegacias abertas, é claro, o serviço essencial, mas era necessário que a vítima, por exemplo, de uma lesão corporal, que ela fosse à delegacia para que recebesse o encaminhamento, inclusive, para o IML, para que se tivesse preservada a materialidade desse crime. E também não estava sendo autorizado o requerimento de medidas protetivas de urgência, porque a vítima tinha que preencher o termo de requerimento das protetivas e, em alguns crimes também condicionados à representação, subscrever o termo de representação. Houve ingerências, né, o Núcleo Judiciário da Mulher entrou em contato, né, com a Corregedoria da Polícia Civil, também o Ministério Público do Distrito Federal foi bem atuante nessa articulação, e todos nós conversamos que, neste momento, especialmente seguindo as orientações da ONU, todos os canais de pedido de protetivas, de acesso, né, ao registro da ocorrência, eles deviam ser feitos à distância. Né? A gente tinha que abrir essa porta. Então, como foi feito uma nova norma de serviço número 10, o Núcleo Judiciário da Mulher fez um ofício à Polícia Civil, dizendo que seria sim possível, diante desse momento de pandemia, de medidas restritivas, que os requerimentos de protetiva fossem feitos por telefone, outros meios eletrônicos de comunicação, então dando o aval do apoio do Poder Judiciário a esse contato por meio virtual. Então agora é feito da seguinte forma, há um link que está sendo amplamente divulgado pela mídia, a gente tem que ver a mídia nesse momento também como uma rede integrada de proteção, e uma das grandes formas que a mídia pode fazer é exatamente divulgar todos os meios à distância de proteção,